Irmãos, com a paz do Senhor. Hoje nós estamos com a lição 5, com o assunto Zorobabel recomeça a reconstrução do templo. Nós estudamos na lição passada como foi importante a ação dos profetas Ageu e Zacarias na renovação espiritual da liderança dos judeus, para que as obras da reconstrução do templo fossem retomadas. Nós terminamos a lição passada, a lição 4, com os judeus desanimados por causa da ordem para paralisação da reconstrução do templo. E o povo desanimado, descrente, triste, voltaram para suas casas, cada qual para sua cidade, abandonando a reconstrução do templo. Parecia que o templo jamais iria ser reconstruído novamente. Os inimigos pararam a obra, mas não pararam a vontade de Deus. Irmãos, olha, Deus é soberano. Abri um parênteses aqui para comentar com os irmãos a soberania de Deus. Deus, veja como Deus faz as coisas. Lendo a Bíblia, o profeta Abacuque, ele estava orando. Ele vendo a situação de Israel, de Judá, como estava decadente espiritualmente. Espiritualmente falando, Israel todo, né? Que ainda não havia sido divididos ainda. Israel estava numa decadência espiritual que não tinha forma. E ele começou a orar. E ele até a ponto de dizer: Senhor, até quando? Ele clamava. E o Senhor respondeu à oração de Abacuque, mas não respondeu da maneira que Abacuque pedia. Como foi que Deus respondeu à oração de Abacuque? Deus responde à oração de Abacuque levantando os caldeus, os babilônios, uma nação mais ímpia do que Israel, levando os judeus cativos para a Babilônia. Abacuque não entende a resposta de Deus, a sua oração, e aí ele diz aquele versículo que a gente gosta muito, né? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. Porque ele diz também, foi Abacuque também que diz que o justo viverá pela fé. E nós vemos aqui, irmão, que a soberania de Deus, nós vemos aqui Deus agora levanta os medo-persas, que dominam os babilônios, para libertar os judeus, não só para libertar, mas como também para edificar, ajudar, regenerar, restaurar os judeus. E ainda levanta 2 profetas para fortalecer, para ajudar, para animar aquele povo ali. Não só o povo, mas o governador, o sacerdote, as famílias e o povo em geral. Olha como Deus faz. Isso é soberania de Deus. É assim que Deus faz, irmãos. Deus não deixa nos seus desamparados. Às vezes a luta é grande, a gente fica desanimado. Deus não está me vendo, Deus não vê. Não desanima. Se você não está entendendo, faz como Abacuque.
A luta é grande, você não está entendendo, porque esse questionamento não era só de Abacuque, não, ainda é no nosso dia. Por que o justo sofre, Senhor? Eu sou crente, eu dou meu dízimo, eu oro, eu não falto os cultos. Por que, Senhor? Mas o justo vive pela fé. Ainda que eu te louvarei, Senhor. Não desanima. Não desanima. Porque no momento certo o Senhor vai prover. O Senhor vai enviar. Como o Senhor enviou o profeta Ageu e o profeta Zacarias. Os profetas que Deus enviou, Deus levantou depois de 15 anos da obra parada. Eles não vieram a convite do povo, dos líderes de Jerusalém. Eles foram enviados por Deus. O povo de Jerusalém estava lá nas suas casas. O templo estava lá abandonado. Acabou, a construção parou. Ninguém nem ia mais nem lá. Mas foi Deus quem mandou Ageu e Zacarias. E eles foram, irmão, não só para profetizar. Chegou lá, abriu a boca, profetizou e voltou, não. Eles ficaram lá até que a obra foi concluída. Por quê? Porque eles tinham compromisso, não era só em profetizar não, em só falar não. Eles tinham compromisso com a obra de Deus. Eles também queriam ver a obra de Deus prosperar. Eles também queriam ver aquela construção concluída. E assim é que age o profeta de Deus. Ele profetiza, mas ele quer ver a obra crescer. Ele quer ver o resultado do seu trabalho. Zorobabel era o líder político. Ele recebeu uma mensagem pessoal de Deus. Zorobabel era um líder, era um servo de Deus, mas ele estava cansado. E Deus conhecia a insuficiência espiritual dele. E sabendo que ele não tinha mais nenhuma força, nenhum vigor, deu uma mensagem de encorajamento. Deus garantiu a Zorobabel que ele colocou os alicerces do templo, ele terminaria. Está lá em Zacarias, capítulo 4, versículos 6 e 9. Zorobabel, ele começou 15 anos atrás empolgado. Ele vinha com os decretos do rei, ele vinha com a profecia da bênção de Deus. E ele confiou tanto nisso. E não deu certo. Mas agora o Senhor prometeu para ele, olha Zorobabel, foi você que começou, você colocou a pedra fundamental e você vai concluir a obra que você começou. E Josué também. Josué era o sacerdote, o líder espiritual. Precisava também de ser reanimado. E a mensagem de Deus para ele foi de perdão e de restauração. O sacerdote estava com as vestes sujas. Isso era inaceitável para o sacerdote. As vestes sujas de Josué aqui, irmão, não quer dizer que Josué estava em pecado. Não era, e não deixa de ser um pecado. Porque para o sacerdote, ele tinha, como na lei de Moisés, o sacerdote não podia estar com as vestes sujas. Porque ele tinha que estar sempre pronto para exercer o ofício. Então ele tinha que estar sempre impecável. Era inaceitável o sacerdote estar com as suas vestes manchadas de sangue. Ou sujo de qualquer uma outra coisa. Né? E Josué estava com as suas vestes sujas. Por quê? Porque ele achava, ele estava tão desanimado, 15 anos aquela obra, aquele templo lá, ele achava que aquilo dali não vai mais funcionar. Então, era desânimo mesmo. Então, o Senhor falou para Josué, vou passar a tua iniquidade. Vou te perdoar. A mensagem para Josué foi de perdão e de restauração. Eu vou te dar vestes novas e vou colocar uma mitra na tua cabeça.
Deus sempre se dispõe a restaurar, irmão. Nós é que precisamos descer à casa do oleiro. O Senhor está disposto, Ele é o oleiro. Nós é que precisamos descer lá e buscar o Senhor enquanto se pode achar. Ele quer nos restaurar. Nesse tempo de que nós estamos vivendo, com os templos fechados, muita gente está acomodada, achando bom os cultos online, porque enquanto assiste um culto pela internet, faz uma coisa, faz outra, né? Porque está ouvindo, aí dá para fazer uma coisa, fazer outra, né? Mas nós não devemos nos acomodar nisso. Não devemos nos acomodar nisso. Bom, irmão, é nos congregar. Bom é estar no templo com os irmãos. Bom é estar em comunhão uns com os outros. Um tição fora dos outros se apaga. Se apaga. Tem que estar juntinho, os tiçãozinhos junto com os outros, que é para poder pegar fogo, né? Nós devemos que descer, irmão, à casa do oleiro. Nós devemos buscar restauração, renovação espiritual. E o povo? Deus falou para o povo também. Falou para Zorobabel, o governador. Falou para o Josué, o sacerdote. Falou para o povo também. Deus falou com a liderança, fala com o povo também. Mostrou ao povo. Vocês sabem por que vocês estão tendo prejuízo material? Olha aí. Vocês sabem por que vocês estão tendo um prejuízo material? Pela omissão. Porque de não estarem cumprindo com o dever da casa do Senhor. Está lá em Ageu, capítulo 1, versículos 6 a 9. Sabe, irmão? Não estavam contribuindo. A solução era essa. Sabe? A solução era essa. Vocês negligenciaram a casa do Senhor. E a solução era só essa. Leia lá. Ageu capítulo 1, versículos 6 a 9. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me alegrarei, e eu serei glorificado. Jesus falou aos seus discípulos: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Quais são essas demais coisas, irmão? Quais são aquelas coisas que Jesus falou, as necessárias para nós termos uma vida digna. Se nós buscarmos ao Senhor o que é necessário para nós viver, o Senhor vai suprir. Agora, se a gente só corre atrás da provisão e deixa o provedor de lado, a provisão não vai superar o provedor. De jeito nenhum. Nós temos que buscar primeiro o provedor, porque ele é quem vai prover todas as coisas para nós. E qual foi o resultado da mensagem dos profetas? É o ponto 2 da lição, da revista. Qual foi o resultado? Vamos resumir, né? Quando os profetas levaram essa mensagem, eles agora vinham movidos pelo Espírito Santo, né? Porque Ageu e Zacarias vinham cheios do Espírito Santo. E a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela produz o efeito para o qual ela foi mandada, e o resultado não deu outro. Quando os inimigos vieram e perguntaram, está lá, aqui no capítulo 6, no capítulo 5, e versículo 3, disseram assim: quem vos deu ordem para edificares esta casa e restaurares esse muro? Sabe qual foi a resposta? Está lá a resposta dele. Eles responderam, não foi mais com medo, nem com covardia, nem com tristeza, nem com desânimo, de jeito nenhum. Eles responderam porque o Espírito Santo estava inspirando eles para agirem dessa forma. Foi o rei Ciro e confirmado pelo rei Dário, e além de confirmar, ele ainda mandou que vocês saiam do meio.
Sai do meio. E deixe nós trabalhar. Porque Deus faz assim. Deus faz assim. Viu? Tá, não interrompesse, não interrompa. Tá lá no capítulo 6 de Esdras, o versículo 6 e 7. Apartai-vos dali, saia de lá, deixai-os na obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus, quer dizer, Zorobabel, e os judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Não se intrometa, saia do meio. Esse foi o resultado da mensagem. O ponto 3, do segundo ponto. O impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a construção do templo. A ajuda dos profetas, irmão, foi imprescindível para auxiliar na manutenção da fé dos judeus durante as obras da construção. Aqui Ageu e Zacarias foram até o fim, porque eles estavam movidos pela palavra de Deus. Eles não apenas profetizaram e foram embora, eles estavam comprometidos, eles sabiam quem os tinha enviado. Se você ler em Provérbios capítulo 29, versículo 18, diz: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei é bem-aventurado. A Bíblia é a palavra de Deus. Nela, nós encontramos descanso para a nossa alma. A gente tem mania de dizer aquele versículo: vinde a mim todos os que estáis cansados, só para pregar para os descrentes, não é verdade? Mas a palavra de Deus, irmã, diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados. É qualquer um, ou crente ou descrente, ou que está parado na beira do caminho. Quem está cansado, vinde a mim. É a palavra do Senhor. Nela, irmão, nós vamos encontrar descanso, esperança, consolo, conforto, luz, pão, vida, salvação, esperança, amor, bondade, alegria. A Bíblia, irmã, é a nossa bússola, é a nossa regra de fé e prática. É por ela, irmã, por essa palavra, que nós vamos chegar na presença do Todo-Poderoso. É por ela que nós devemos viver. Nós só podemos também conhecer esta palavra se nós tiver ela no nosso coração abundantemente. Leia a Bíblia. Dê ouvidos à palavra de Deus. Ah, irmão, não sei ler. A Bíblia diz que é bem-aventurado os que ouvem. A Bíblia não diz que é bem-aventurado os que leem. A Bíblia diz que é bem-aventurado os que ouvem. Quer dizer, não é pecado também ler, não. Mas é bem-aventurado os que ouvem. Todo mundo tem ouvido para ouvir. Hoje a internet, você não sabe ler, mas você sabe colocar para ouvir. É bem-aventurado e a sua fé cresce quando você ouve a palavra. Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos e pensamos. Mas nós precisamos saber o que é que Deus está falando. E nós só podemos saber se a gente ouvir, se a gente ler a palavra. E o ponto 3 fala do ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. Um profeta era alguém chamado por Deus para falar por ele, em lugar dele. E a grande característica da mensagem do profeta era as palavras. Assim diz o Senhor. Quando a gente lê a Bíblia, no Antigo Testamento,
a gente vê muito essa palavra. Assim diz o Senhor. Porque era assim que os profetas do Antigo Testamento se chegavam. Quando eles iam profetizar, eles diziam, assim diz o Senhor. E veio a minha palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Era a característica deles. Os profetas foram os primeiros porta-vozes de Deus. E a Bíblia fala muito nos profetas, né? Tem Moisés. Moisés foi o maior dos profetas. Por quê que Moisés foi o maior dos profetas? Porque Moisés falou com Deus cara a cara, né? Aí tem Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Moisés, Samuel, Elias, muitos outros profetas, né? Mas o comentarista da revista cita apenas 2, né, que foi Moisés e Elias. Os profetas de Deus são homens que tinham íntimo relacionamento com Deus. Não era olhando assim para o tempo não, sabe, irmão? Que eles eram chamados por Deus para ser profeta. Eles eram chamados para ser profeta porque eles tinham vida de intimidade com Deus. Mas também eles eram homens que trabalhavam duro, pesado. Se reuniam em escolas de profetas, eles usavam sonhos e visões, eles confrontavam reis, eles se escondiam em cavernas, né? Mas eles eram pessoas comuns, passavam por aflições. Os profetas do Antigo Testamento, eles representavam o povo perante Deus. Quando eles queriam falar com Deus, eles se apresentavam ao profeta. O profeta ia intermediar. Eles iam intermediar com Deus, né? E a exemplo de Moisés, Moisés foi o maior profeta, ele recebeu de Deus um preparo sobrenatural. Com um cajado na mão, ele foi a Faraó para libertar o povo de Israel do Egito. E Deus, através de Moisés, enviou 10 pragas. Moisés já havia recebido capacitação humana. Moisés foi treinado no Egito para assumir o império mundial. Moisés era extremamente capacitado. Depois ele foi capacitado ministerialmente. Ele passou 40 anos no deserto de Midian pastoreando rebanho. Depois ele passou mais 40 anos recebendo a capacitação sobrenatural. 40 anos caminhando com o povo no deserto. Elias também, né? Recebeu uma capacitação sobrenatural. Ele falava e não chovia. Aí ele falava de novo outra vez e Deus fazia chover. Ele viveu um período muito difícil, quando era no tempo do reinado do rei Acabe, que tinha a esposa Jezabel, que, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, era o diabo vestido de mulher, né? Era um período muito difícil. Ele era ímpio. O Deus dele era Baal. Mas Elias surge com autoridade sobrenatural. Ele enfrenta o rei Acabe. Ele enfrenta Jezabel também. E que o Senhor nos dê essa capacitação espiritual, essa autoridade espiritual. E essa autoridade espiritual, a gente não adquire em cadeira de seminário. Essa autoridade, né, nós só vamos adquirir na presença de Deus. Nós só vamos adquirir essa autoridade, essa capacitação espiritual num íntimo relacionamento com Deus. De outra forma, nós não vamos adquirir. Podemos fazer mestrado, doutorado, PhD, o que for. Mas se não tiver um relacionamento, uma intimidade com Deus, não é como um sino que tinha.
Vamos ver agora no Novo Testamento. O ministério profético no Novo Testamento. Nós temos a orientação de Paulo que os dons espirituais devem ser buscados, não com o objetivo de se autopromover, mas de se contribuir para a edificação da igreja. O comentarista da revista, ele começa esse ponto afirmando que o profeta exerce uma função ministerial determinada por Deus. Em Hebreus capítulo 5, versículo 4, diz que ninguém tome para si esta honra, senão o que é chamado por Deus. Existe uma diferença entre o ministério de profeta no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Aqui o comentarista está tratando do dom espiritual de profecia. Veja bem. Lá em Lucas, no capítulo 16, no verso 16, diz que a lei e os profetas durou até João. E a diferença aqui no Novo Testamento está aqui. O comentarista está dizendo na revista que há uma diferença entre o ministério de profeta do Antigo e do Novo Testamento, é que Hebreus capítulo 5, versículo 4, ninguém tome para si esta honra, senão o que é chamado por Deus. Existe uma diferença entre o ministério de profetas do Antigo Testamento e no Novo Testamento. Aqui o comentarista está tratando do dom espiritual de profecia, que é aquela que o Espírito Santo usa o crente para profetizar. Precisamos lembrar que a pessoa é usada pelo Espírito Santo, não é o dono do dom. O dom é do Espírito Santo. No Novo Testamento, o termo profeta é aquela pessoa a quem nós dizemos que tem o dom da palavra, que quando usa a palavra de Deus, a igreja sente, o coração arde, as almas se rendem aos pés de Cristo, os desviados pedem para reconciliação, pessoas são curadas, os crentes são batizados com o Espírito Santo. Na Nova Aliança, no Novo Testamento, o véu foi rasgado, nós temos livre acesso. Não precisamos mais de representantes para falar com Deus. Jesus é o nosso mediador. A Bíblia diz, lá em Lucas, capítulo 16, versículo 16, que os profetas, a lei e os profetas, duraram até João. Então, o que nós temos agora no Novo Testamento, na Nova Aliança, é o dom de profecia. Né? É o dom de profecia. Dom de profecia, quando nós estamos reunidos e o Espírito Santo usa um irmão e ele vai profetizar. O profeta no Novo Testamento. Quem é o profeta no Novo Testamento? O profeta do Novo Testamento é aquele irmão, aquela pessoa que quando vai pregar, nós dizemos que ele tem o dom da palavra. Quando ele se levanta, que usa a palavra de Deus, que ele abre a palavra e vai pregar a palavra de Deus, então naquele momento a igreja chora, o coração arde, você sente a presença de Deus, você se alegra. Se lembra da mensagem de Pedro, lá em Atos dos Apóstolos? Que ele começou a pregar, ele começou a falar, e ele começou a pregar, e naquele dia a Bíblia diz que quase 3.000 almas se converteram. A Bíblia diz lá no versículo 41 de Atos dos Apóstolos, diz que naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas.
E no versículo 37 diz assim: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Você sabe o que significa compungiram-se? Compungiram-se quer dizer compunção. Compunção é dor, pesar, aflição, sensibilizar. Ali era o Espírito Santo movendo, agindo, tocando nos corações, fazendo os corações arder. E eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos. Pedro ali estava sendo um profeta de Deus, pregando a palavra de Deus. Então, irmãos, nós estamos na nova aliança, nós estamos no Novo Testamento, o véu foi rasgado. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20 diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Agora nós temos livre acesso para entrar na presença do Pai e dizer: Abba, Pai, meu Pai. Nós não precisamos mais de importar profetas. Nós não precisamos mais de intermediários. Nós não precisamos mais que ninguém se intrometa. Precisamos de entrar na presença do Senhor e dizer: meu Deus, meu Pai, meu Senhor, se arrepender e Ele se chegará a nós. Até a próxima aula. Deus abençoe cada um. Amém.